O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, os que nos acompanham presencialmente aqui na Igreja de Santana, os que nos acompanham pelas mídias sociais, através da web Rádio TV São José. Nós, nesses dias, temos nos perguntado: para onde o mundo vai? E os governantes também se perguntam: o que é que nós vamos fazer? Quem dá o emprego pergunta: como é que tudo vai continuar? Quem precisa do trabalho se pergunta: como é que eu vou fazer? Então, tantas interrogações, tantas perguntas, tantas dúvidas. Por vezes a gente pode se perguntar o que é verdade, o que é falso, o que é fake, o que é fato. Enfim, nós só sabemos que toda a humanidade procura uma luz no fim do túnel. Nós estamos em busca de uma luz. Queremos enxergar a luz. Para onde caminhar? Que sentido nós vamos tomar? Como nos orientar? Pois é, e se fala de um novo normal. Nós buscamos esse novo normal. Mas o que estava acontecendo antes da pandemia era normal? Nós vivíamos o normal? E a gente pode se perguntar, olhando para a vida da gente: como é que eu estava vivendo antes da pandemia? Ou como é que o mundo estava antes da pandemia? Nós podemos dar respostas no coletivo, mas também respostas pessoais. Como é que eu estava conduzindo o meu casamento? Como é que eu estava conduzindo a minha vida de família? Como é que eu estava sendo pai, sendo mãe? Como é que eu estava conduzindo a minha vida profissional? Como é que estava o meu coração com respeito às pessoas? Que mágoa eu estava carregando? Ou eu tinha tudo resolvido dentro de mim? Como é que estavam os meus afetos? Será que a gente já não procurava esta luz antes da pandemia? É interessante, uma pergunta que cala na alma. Agora estamos procurando uma luz no fim do túnel, mas antes a gente também não estava precisando de muita luz, porque muita coisa começa a ficar desfocada no mundo, na história,
E dá a impressão que a própria história faz a gente dar uma freada para pensar, para repensar. Aí vocês podem dizer, padre, mas por que o senhor está falando isso? Porque o Evangelho nos fala de luz. Porque a primeira obra da criação foi a luz. Faça-se a luz, e a luz se fez. E nada vive sem luz. Alguém esses dias conversando comigo diz, eu tenho um vaso em casa e a flor vai sempre em direção à janela. Eu dizia, claro, a flor procura a luz. Vai em direção à luz. Aí eu mudo o vaso de lugar, ela vai entortar para o outro lado. Ela vai procurar a luz. Tudo que vive e respira por causa da luz. Tudo que vive e respira procura a luz. Então, antes da pandemia, a gente já estava procurando luz também. Não é possível viver sem a luz. E como é que a gente faz para fazer essa experiência de luz? Quando nós nascemos, nossas mães nos trouxeram a luz. A mulher deu à luz um filho, mas a gente sai por esse mundo tateando, procurando onde é que está a luz. O mundo apresenta tantas luzes falsas, a história nos apresenta tantas luzes que são falseadas, que a gente acaba se deixando levar, nós nos perdemos. Aí mais uma vez eu pergunto, e o que fazer? Onde é que nós queremos chegar? Como é que a gente deseja que seja então um novo normal, mas que seja normal de verdade? É preciso fazer a experiência de hoje do Evangelho. Subir a montanha. A montanha é o lugar do encontro com a luz. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A nossa paróquia hoje aqui, a nossa igreja, você que está nos acompanhando da sua casa, conosco você está subindo a montanha. Parando um pouco no meio do barulho da vida, da confusão do dia a dia, dessas perguntas de onde está de fato a verdade, parando um pouco no meio disso tudo e deixando Deus falar, Deus falar. Nós precisamos desta luz. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, que acompanharam Jesus na montanha, eles contemplaram as vestes resplandecentes de Jesus, o rosto de Jesus que iluminava. O autor sagrado, o evangelista, diz, nenhuma lavadeira deste mundo conseguiria deixar uma veste tão branca como aquela. Ali tinha a presença de toda a luz, contemplaram a luz. O que é que os discípulos, então, na verdade, contemplaram aquele dia? Um pouco do céu aqui na terra. Um momento de céu para um reabastecimento. Você pode dizer, padre, eu estou tão cansado de tudo isso. Padre, eu não vejo a hora disso tudo acabar. A gente sente uma insegurança, a gente sente um medo, uma intranquilidade o tempo todo. Então vamos beber desta luz. Hoje você está no lugar certo, na hora certa, e como aquela flor lá no vaso daquela mulher que me perguntava por que a flor vai ficando torta. Ela não fica torta, ela procura a direção certa. Você está vindo aqui para procurar a luz. E para deixar a luz incendiar o seu coração, para beber dessa luz de Deus e sentir um alívio. Que bom fazer um pouquinho da experiência do céu aqui na terra. E a luz, ela tem uma propriedade interessante, que é transformar. É pela luz que nós vivemos, como eu dizia, ninguém vive sem a luz, nós precisamos do sol. E a luz transforma. A semente que está embaixo da terra, por causa da luz, ela morre para dar vida e para a vida acontecer. Então nós poderíamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa história, como uma semente. E deixar esse sol chegar e matar aquilo que precisa ser morto em nós. O que antes já não era normal e a gente precisava buscar luz. Para que o novo normal seja normal de verdade, nós saiamos dessa
muito melhores, renovados, transformados. Aí você pode dizer, mas isso é capaz? É. Você imagina a escuridão de um túmulo? Consegue imaginar? Um túmulo tem que estar todo vedado. E ali existe escuridão. O que é que Jesus fez por nós? Ele entrou num túmulo. O que é que Jesus fez por nós? O filho de Abraão, na primeira leitura, foi poupado. Foi colocado um carneirinho no lugar dele, mas o Filho de Deus não. Foi sacrificado. E entrou num lugar escuro, sem vida, por nós, por mim e por você. E o que você pode pensar hoje, neste momento em que estamos na montanha sagrada? Deus visitou com a carne da humanidade, porque Jesus se encarnou, Ele visitou a minha escuridão. Ele visitou as minhas trevas. Ele visitou os meus limites, os meus pecados, o que não é normal para mim. Ele foi lá e vai lá onde o mundo me desfigura para me transfigurar. Gente, isso é muito forte. Quem estuda o Santo Sudário diz assim, que o corpo que estava ali saiu dali de dentro como uma luz, como um facho de luz, como uma foto. E é exatamente isso a experiência da ressurreição. É pura luz, é só luz. A glória de Deus no Monte Tabor brilha em Jesus, antecipando no coração de Pedro, Tiago e João a experiência da ressurreição. Antecipando a glória de Deus na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos, para que a igreja de todos os tempos recorde isso. Ah, mas nós carregamos tesouros em vasos de barro. A vida já nos desfigurou muito. Padre, o senhor não imagina os meus problemas, não imagina as minhas dificuldades no casamento, nos relacionamentos. Tenho enfrentado problemas com os meus filhos que eu também não vejo a luz no fim do túnel. Tenho vivido tentações, provações que querem me derrubar, acabar com os meus relacionamentos, com a minha família, com a minha casa. Tudo que o Senhor falou de angústia, de medo, é o que eu estou sentindo, então mergulhe na luz. E hoje agradeça a esse Deus que foi lá na escuridão de um sepulcro para ressuscitar e transformar aquele lugar em luz. Os discípulos na manhã de Páscoa encontram o sepulcro aberto, os panos ali colocados. A luz saiu dali para chegar no seu coração, na sua vida, na sua história. Então saiamos daqui transformados, não desfigurados, mas transfigurados e transfigurados em luz. Nós enxergamos toda aquela luz que o mundo está buscando, nós enxergamos de uma vez em Jesus. Sabemos para onde nós devemos caminhar. E escutando o que Ele diz, como o Evangelho nos pede hoje, o Pai pede, este é o meu Filho amado, escutai-o, todos vós. Escutando o que Ele diz, não tem como errar. O novo normal vai ser normal de verdade, porque antes já não estava sendo normal. E eu termino lembrando a segunda leitura, que todos nós, injetando luz dentro de nós, ou deixando a luz de Deus se transfigurar em nós, que saímos daqui com uma certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu Filho único, fez o Filho experimentar a escuridão para devolver luz à humanidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.